DLC Institute. Um curso completo e eficaz, feito para você assistir em qualquer hora e em qualquer lugar. 1C. My number. Page 10. Para esta atividade, eu peço que você abra o seu livro na página 10 e vamos iniciar uma nova jornada em um novo capítulo. Read all the topics presented. Lembre-se de fazer a leitura dos tópicos apresentados do seu lado direito do livro. Vamos ler juntos. Grammar. It. Vocabulary. Numbers from 1 to 10. Functional language. Greetings. Asking for and saying for numbers. Bem, como você pode ver, nesta lição você irá aprender sobre gramática, irá ver um pouquinho mais sobre o pronome it, vocabulário. Nesta sessão você irá aprender sobre numerais cardinais do 1 ao 10 e linguagem funcional, onde você poderá aprender um pouco mais sobre saudações e perguntar e dizer os números de telefone. Vocabulary. Numbers from 1 to 10. Agora vamos para a próxima etapa deste exercício. Seção vocabulário. Aqui você verá numerais do 1 ao 10. 1. Read and listen to the numbers. Aqui você deve pausar um pouquinho o seu vídeo para fazer a prática de leitura, pelo menos 2 vezes. Você deve ler, ouvir estes números e fazer a prática de repetição. Track 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quer aprender como memorizar esse conteúdo? A forma de escrita desses numerais? Bem, é muito fácil. Eu te apresento então Word Games, que é uma técnica para a memorização não somente desse conteúdo, como nos demais que você venha a aprender. Criar joguinhos mentais, nos quais você usa apenas um papel e caneta, é também uma tática muito simples. Isso você pode fazer em qualquer lugar, no ônibus, indo para o trabalho, na fila do banco, na sala de espera do dentista ou em qualquer outro lugar. Uma tática que você pode usar é usar esse joguinho mental, chamado de Word Chain. Já ouviu falar? Significa corrente de palavras. É super simples. Para começar, você precisa apenas pensar em uma palavra, aí você tem de pensar em uma outra que comece com a última letra da palavra anterior. A ideia é apenas fazer o cérebro lembrar das palavras. Você pode até tentar criar uma frase curta com a palavra que pensar. Aqui eu dei alguns exemplos de palavras aleatórias, mas você pode usar o conteúdo dos numerais cardinais. Você conhece a função dos numerais cardinais em inglês? Bem, eu trouxe aqui uma breve explicação para você ficar por dentro. Olha só! A cardinal number is a number that says how many of something there are, such as 1, 2, 3, 4, 5. Bem, como você pode ver, a definição dos números cardinais em inglês não é tão diferente da função que nós usamos aqui na nossa língua portuguesa. O cardinal indica o número ou quantidade dos elementos constituintes de um conjunto, por exemplo. Vamos começar com a leitura
do subtítulo Ouça e repita. Table of cardinal numbers. Cardinal numbers from 1 through 1 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. As próximas dezenas que você verá, elas não foram colocadas, como nos exemplos anteriores, apenas para simplificar. Mas quando você quiser dizer, por exemplo, 41, 42, 43 e assim por diante, você deve seguir os exemplos dados na casa do 20 e na casa do 30, por exemplo. Vamos continuar a leitura. 40, 50, 60, 70, 80, 90, a 100, a 1000, a 1 million. Rules. Regras. Regulamento. Bem, quando nós estudamos sobre os numerais cardinais, não há tantas regras a se estudar, mas é importante você perceber algumas diferenças entre o inglês e o português. Veja esta primeira regra. Use a hyphen between compound numbers. Bem, nesta primeira regra, você deve usar um hífen entre números compostos. Eu coloquei aqui, então, o número 25 em inglês para que você perceba como isso funciona. Veja, nós temos 20, que representa a casa decimal, a dezena, e 5, que representa a unidade. Então, essa parceria entre dezena e unidade, em inglês, deve ser separada por este símbolo, o hífen, que em inglês se escreve desta forma e se pronuncia assim. hyphen. Ok? Mas aqui estou colocando apenas para que você veja como se pronuncia este símbolo, não que você tenha que ler este símbolo quando estiver lendo o numeral cardinal em inglês. Já em português, veja como funciona. 25. Usa-se a conjunção e entre as centenas e as dezenas e entre as dezenas e as unidades. For numbers in the hundreds, the British usually say and, but the Americans often do not say and. Bem, ao trabalhar com os numerais na casa de centena, lembre-se que há a diferença entre o inglês britânico e o inglês americano. Eu separei aqui um exemplo do número 120, que no inglês britânico se escreve desta forma. 120. Veja que esta palavra and é utilizada de forma obrigatória no inglês britânico. Agora veja como fica no inglês americano. 120. Esta mesma palavra não apareceu, mostrando então para você que no inglês americano ela não é obrigatória. Já em português,
esta mesma forma ficaria assim: 120. Então, esta palavra e, esta conjunção foi utilizada porque pertence à regra da língua portuguesa. Lembra-se do que você viu anteriormente? Nós utilizamos essa conjunção na separação de casa de centena e dezena. E o mesmo ocorre na separação da casa de dezena com unidade. The numbers from 13 to 19 all end in teen and are called the teens. This is why people from 13 to 19 years of age are called teenagers. A palavra teen é uma abreviação de teenager, que significa adolescente, e representa uma faixa etária bem definida, de jovens entre 13 e 19 anos. Bem, como você pode perceber, os numerais que vão do 13 ao 19 têm esse finalzinho representado pela palavra teen, que agora você já sabe o porquê, já sabe o significado disso. Em relação à pronúncia, a sílaba tônica se encontra exatamente nesse final, e é importante que você pronuncie bem para que esses numerais não venham se parecer com outros numerais, que são esses que eu separei aqui do seu lado direito do vídeo. Para que você perceba a semelhança entre esses numerais, eu irei pronunciar e eu quero que você faça esse treino aí na sua casa. Ouça e repita, e observe essa parte final entre esses numerais. A leitura eu irei fazer de forma paralela, de forma horizontal. Acompanhe. 13, 13, 30, 30, 14, 14, 40, 40, 15, 15, 50, 50, 16, 16, 60, 60, 17, 17, 70, 70, 18, 18, 80, 80, 19, 19, 90. 90. We normally say 100 or 800, 1,000 or 8,000, a million or 8 million. We only say 100, 1,000 and 1 million when we want to emphasize the number. Agora, vamos falar sobre números que representam uma ideia de valor mais alto. Por exemplo, esses numerais como 100, 100, ou como você também pode ler desta outra forma, 800, é o caso de 1000, ou 8,000, ou até mesmo de 1 milhão, ou 8 million. como você pode ver aqui, nós estamos utilizando esta palavra que nada mais é que um artigo, associada com essas outras palavras. Então, normalmente se usa este artigo quando vai se falar desses numerais mais altos. Porém, há também a possibilidade de você usar a palavra, o numeral, 1, associado com essas mesmas palavras, como já foi lido anteriormente. 100, 1,000, 1 million. Mas lembre-se, quando você decidir usar este número,
Claramente se percebe que você quer enfatizar este valor, este número que você está expressando. Não significa que esteja incorreto, pelo contrário. Você tem então duas formas de dizer esses números: 100, 1000, 1 milhão e por aí vai. Numbers such as 100, 200, 1000, etc. do not take plural s when we use them as determiners. Bom, uma outra informação que a gente não pode deixar de comentar é sobre essa letra S. Não é necessário utilizar, não é necessário levar esses números para um possível plural, ok? Então, em inglês, isso funciona um pouquinho diferente. Eu separei aqui um exemplo onde mostra a forma correta e o outro mostrando então a forma que não deve ser usada. Acompanhe. There were about 200 people at the meeting. Havia cerca de 200 pessoas na reunião. Not there were about 200 people. Look at how simple it is. How to write these numbers in English. Veja como é fácil montar a combinação e escrever esses numerais em inglês. 100, A or 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900. Então, basicamente, o que você deve se lembrar é que trabalhar com os números da casa de centena em inglês é bem fácil, é muito simples. Basta você lembrar que você deve ter esta combinação de número Number mais plus a palavra 100. que representa essa casa de centena. Veja que esta palavra se repete em todos os casos. A única palavra, o único numeral que vai trocando são os numerais como 1, 2, 3, 4. etc. Para trabalhar com a casa de milhar, também não é tão diferente. Nós apenas substituiremos a palavra 100 pela palavra thousand, que é a palavra que representa a casa de milhar. Acompanhe. 1000, a or 1000, 2000, 2000, 3000, 3000, 4000, 4000, 5000, 5000, 6000, 6000, 7000, 7000, 8000, 8000, 9000. 9000. Percebeu como é simples? We often use commas in writing to separate long numbers of 1000 or more into each 1000 part. Agora, lembre-se, para escrever por extenso, devemos usar vírgula entre os conjuntos numéricos. Veja os exemplos dados. Examples. The repairs cost £1,250. A total of
was spent on the project. Rules for writing numbers. 1. When to spell out numbers. A. Spell out numbers less than 10. 1, 2, 5, 15, 16, 150. B. Don't begin a sentence with a numeral. Spell it out. Incorrect. 15 children were at the concert. Correct. 15 children were at the concert. D. Spell out numbers in most formal writing. E. Spell out numbers when writing time with o'clock. Incorrect. Correct. School starts at 8 o'clock each day. 2. When to use numerals in writing. A. Use numerals with a set of numbers or nominal numbers. Players 10, 15, and 45 have fallen out of the game. My city's zip code is 89520. B. Use numerals with fractions and percents in tables, mathematics, and science. 25%, 100%, 2/3, 5 1/2. We normally spell out percent in formal writing. 25%, 100%. C. Use numerals for measurements. The tree is 10 feet, 6 inches tall. D. Use a numeral for recipes. 2 cups water, 3 eggs, 4 tablespoons sugar. E. Most advertisements use numerals. F. Use numerals with time written with AM and PM. School starts at 8 a.m. The bus will arrive at 9:10 p.m. G. Internet, newspaper, and magazine headlines and articles usually use numerals. Numbers stand out in writing if they are written as numerals. Correct. The club raised $100 for charity. Incorrect. The club raised $100 for charity. DLC Institute. Curso completo e eficaz, feito para você assistir em qualquer hora e em qualquer lugar.